Eu vou, primeiramente, agradecer a Alessandra, que nos apoiou também aqui na CISA, o presidente Everson Dotto e a diretoria, e todos que trabalham aqui na CISA. Aqui na CISA eu me sinto em casa. Estava falando para os palestrantes e vou palestrar já já. Bem, eu queria falar um pouco para vocês sobre o Instituto RP8. O Instituto RP8 é uma associação sem fins lucrativos, foi criada em 2017. Com que finalidade, Jurandir? Jovens carentes, sem perspectiva de futuro, que geralmente são aliciados pelo crime organizado. Então, a intenção do Instituto RP8, que a razão social é a Associação de Comunicação e Tecnologia da Informação. E RP8 é um nome de fantasia e tem um motivo muito especial. Antes, essas crianças, esses jovens, sem perspectiva de futuro, a gente pretende chegar, como já temos chegado desde 2017 até eles, dando curso profissionalizante, uma nova perspectiva de futuro, tá certo? E o KNAI do Instituto, ele contempla também o trabalho de promover a saúde dos menos favorecidos. Tudo que o Instituto faz para os menos desfavorecidos. Infelizmente, temos milhões aqui no nosso país. A sociedade não pode fechar os olhos. Quando existe uma associação séria que tem o propósito de promover o bem social, isso dá um prazer imenso. Quando você vê uma criança mandando um vídeo para o Instituto, agradecendo o computador que recebeu, uma mãe agradecendo, isso já paga tudo. Bem, na seara da saúde, que nós estamos aqui hoje, nós criamos o IR8 Protege, voltado para a saúde mental. Ele é composto por 8 etapas. Não explicarei agora, isso aí levaria uma palestra para falar. Mas temos aqui as doutoras advogada de direito trabalhista, empresarial, Márcia Costa, que ela vai falar quais são as dores que as empresas estão sentindo em não implantar essa lei e as suas consequências. Por outro lado, nós temos a doutora Magda, psicóloga clínica, que vai dizer como mitigar possíveis problemas encontrados em departamentos de empresas que está contaminado, está manchado, não está bem com a saúde mental. Esse é um tema exigido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que agora, nesse mês, entra em vigor. Tá bom? Então, convido agora para falar de justiça, do IRP8 Protege Saúde Mental, doutora Márcia Costa. Por favor. Vim trazer algumas dicas, falar um pouco sobre a visão trabalhista jurídica, porque, na verdade, vai ser uma construção agora, né? E entra em vigor, é um assunto que está batendo aí na porta, dia 26, a próxima terça-feira, já começam as fiscalizações. Dia 6 agora, inclusive, saiu uma norma dizendo, um esclarecimento da norma, dizendo que esses primeiros 90 dias serão uma orientação. A segunda visita será, então, mas já no sentido de punição. Então, agradeço mais uma vez. Eu vim aqui, eu sou uma das palestrantes do Instituto RP8, um orgulho estar aqui para falar desse tema tão importante. Então, assim, como eu disse, vou trazer essa análise jurídica da Justiça do Trabalho e a NR1. O que é a NR1, para quem não é da área do direito? É uma norma regulamentadora editada pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e ela já existe desde a década de 70,
tá? Ela já cuida da saúde do trabalhador e agora incluiu os danos psicossociais. Isso não significa que não tinha ação trabalhista pedindo danos morais, estresse, já era uma construção que estava sendo mais jurídica e doutrinária. Mas agora que virou uma norma, não tem mais para onde fugir. O ônus da prova, ou seja, a obrigação da prova, virou de lado. O que acontece? Antes, o empregado entrava na justiça, estava lá com estresse, alguma síndrome de Burnout, alguma coisa, e ele precisava provar que a doença adquirida foi no âmbito do trabalho. Ia ter uma perícia médica, enfim, atestados, documentos, toda uma documentação para comprovar. Agora inverteu. Com a norma, o ônus veio para a empresa. Se a empresa não tiver adequada à norma regulamentadora, já vai se presumir que a culpa é da empresa e, consequentemente, a doença é advinda do trabalho. Então, assim, o que é o nexo causal, né? Que o nexo causal é justamente a causa entre a doença e o trabalho. Tem a ver, a pessoa era muito cobrada, se ela era um trabalho estafante, muitas horas de trabalho, enfim, metas inalcançáveis, tudo isso era um nexo causal. E tem o nexo concausal na Justiça do Trabalho. O nexo concausal, ele é aquele que a pessoa já tem uma doencinha pré-existente e o trabalho ele piora. Então pode acontecer de uma pessoa já ter um problema em casa e de repente ela não está rendendo muito bem e ao invés dela ter um acolhimento, ela começa a ser cobrada. Ela começa a ser, tem uns líderes que eu falo que são meio Shrek, né? Eles são grosseiros, eles cobram de uma forma que causa um dano moral por um assédio moral. Né? Então, o nexo ele pode ser tanto causal, como eu falei, o próprio trabalho já desenvolve essa doença, ou pode ser concausal. Já tinha ali uma doença pré-existente que só veio piorar, no caso. Então, como eu disse, a inversão do ônus da prova, agora a prova é do empregador, que tem que estar de acordo com a NR1. E um dos documentos essenciais é o PGR. Aqui eu trouxe para vocês o que mudou na prática com a NR1. Então, assim, a primeira coisa, a gestão de riscos ocupacionais. Vai ter que ter um inventário de quais são os riscos, plano de ação para esses riscos. Né? Muita gente tem me perguntado sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte. Se elas estiverem dentro da classe de risco 1 e 2, elas estão dispensadas do PGR, tá? Mas, por outro lado, elas continuam sendo obrigadas, como todas, a AEP, tá? Que é uma avaliação ergonômica. Isso, me fugiu o nome, isso mesmo. As MEIs, elas têm uma ficha no site do Ministério Público, no Ministério de Emprego e Trabalho, que mudou o nome, era Ministério do Trabalho e Emprego, agora recentemente foi alterado para MET. Então tem uma ficha lá que ela precisa retirar, até porque o MEI geralmente é um empregador sozinho, né? Então o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele é uma peça fundamental. Ele não basta existir, ele tem que identificar realmente quais são os perigos que ali pode desenvolver uma doença mental. E isso daí traz tantos problemas para a empresa, porque assim, os primeiros 15 dias, todo mundo sabe, quem não é de RH, de advogados, enfim, os primeiros 15 dias quem paga é a empresa. Né? Então assim, você consegue muito ter talento, desenvolver muito melhor a sua empresa, ela pode ser destacada, você pode ter um certificado de que você cumpre as normas, tudo isso é muito positivo para a imagem da empresa. Né? Então a MEI, como eu falei, está dispensada do PGR, mas obrigada a utilizar as fichas MEI disponíveis no portal.
no Ministério. As microempresas e as empresas de pequeno porte, se elas estiverem classificadas nos riscos 3 e 4, elas também têm que ter o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco. Isso daqui virou, o PGR, virou um documento essencial. A empresa está no grau 3 e 4, sendo microempresa ou empresa de pequeno porte. Não tem o PGR, presume que aquela doença ela vai ter muito mais trabalho para provar que a doença não foi originada no ambiente de trabalho. Onde as empresas estão mais vulneráveis juridicamente? Eu vejo assim, gestores despreparados, como eu falei. Às vezes a empresa segura aquela pessoa que ela é rude, porque ela traz resultados. Ela trata os outros com uma certa humilhação, às vezes, isso não é incomum. Tá? Pedidos de dano moral a gente tem na justiça já há muito tempo. Então, o que esse líder, que é um bom líder, precisa? De um bom treinamento. Então, é muito interessante fazer um treinamento, principalmente para os líderes, de poder, de repente, identificar se algum empregado que é tão ativo, que é tão interessado, produtivo, não está assim mais xoxo, né? Não está assim com aquela produtividade que ele sempre teve. Então, vale um acolhimento, perguntar se aconteceu alguma coisa, se está passando por algum problema. Porque, às vezes, como eu falei, a pessoa já está com um problema. E aí você acaba caindo naquele nexo com causal, porque nem era originada no trabalho, mas acaba virando um problema do trabalho. Então, os treinamentos precisam ser eficazes, né? A ausência de canais de denúncia também é um outro problema. A gente pode ter um canal de denúncia que pode ser contratado fora da empresa, que às vezes é interessante, porque às vezes o assediador é o dono da empresa, ou você, né? Então, às vezes é um líder, é um familiar, é uma empresa pequena. Então, assim, o ideal é que seja colhido fora, justamente para que seja o mais, vamos dizer assim, mais isento possível de ânimos, né? Então, assim, tem que ter apuração dessas denúncias. Então, a empresa ela precisa se documentar. Esse é o primeiro passo que a Justiça do Trabalho vai observar, né? Como eu falei, a cultura acaba normalizando o risco, às vezes, justamente porque a pessoa traz resultado. Mas a pessoa ela precisa receber um treinamento adequado para como lidar com os outros. Se ela não se adequar, é ela que precisa sair da empresa. É ela que precisa ser mandada embora. Porque ela vai trazer muitos prejuízos. Porque às vezes a gente vê na Justiça do Trabalho, principalmente quem faz reclamada, como eu faço bastante empresa, você vê às vezes assim, o nome de uma pessoa sendo citado em vários processos. Como uma pessoa que me persegue, me ofende. Todos os treinamentos, tudo que a empresa fizer, meu conselho, que eu sempre atuo, sou muito atuante no compliance, é pegar a assinatura. Tá? Então, assim, assinatura de todos os treinamentos, pode abrir um canal, pode abrir um grupo de bem-estar de WhatsApp, né? Bom, até pessoal administrador, coloca ali umas dicas, fala de campanha de vacinação, que aliás é uma lei agora, né? Falar das vacinas. Então, precisa ter esse ambiente mais tranquilo, porque o empregado que tem um ambiente mais tranquilo, como eu disse, ele é muito mais produtivo. E acaba isso refletindo de forma bastante positiva para a empresa, né? Então, aí o custo de ignorar, né, versus o ganho de prevenir. Então, o custo de ignorar não vai ser só a fiscalização do Ministério, né, do Trabalho, os auditores aí que estão sendo contratados, né, mais ainda. Acredito que primeiro o banco, que acaba pedindo metas meio que inalcançáveis, vão acabar sendo os primeiros aí, na minha opinião, né? Serviço de telemarketing. Mas a gente tem aí uns buracos na norma. Ela é meio abstrata, porque se todos estão sujeitos, o que a gente faz com quem trabalha em casa, por exemplo, em home office? Né? O auditor vai lá visitar esse ambiente. Então tem
umas lacunas que quem vai construir isso? O jurídico. Porque muitas vezes a lei não é muito clara, vão se firmando decisões reiteradas e no mesmo sentido, outras não, e aí fica essa jurisprudência, que são justamente decisões reiteradas, criando, aclarando a norma. Né? Então, as consequências de ignorar responsabilidade civil, ações de responsabilidade civil, a pessoa que se adoentou, dependendo da doença que ela pega, se for um transtorno grave, como eu tive um caso de só para vocês terem uma ideia da gravidade desse caso, uma farmacêutica que trabalhava numa UBS em Santo Amaro, e ela foi ameaçada por uma frequentadora, paciente frequentadora daquela UBS, que falou que ia bater nela, que ia limpar o nariz dela, mas foi uma ameaça assim, subiu no balcão. Essa moça, ela não conseguia depois chegar no trabalho. Ela ficou com um transtorno convulsivo e a UBS não a acolheu. Muito pelo contrário. Falou que não ia transferir ela de posto. Como a moça era frequentadora dessa UBS, imagina, né? O medo dela, da agressora, estava lá direto. Então, assim, tem muitos casos que a gente vê na prática e esse acolhimento agora ele é fundamental. Ele não é uma questão de você acolher para fazer um ambiente generoso, não é essa a ideia. Primeiro que você tem que proteger os seus empregados, né? Você tem que estar em conformidade, né? E segundo, porque quem não gosta de trabalhar num ambiente saudável, gostoso, né? De repente você tem uma piadinha no meio do dia para descontrair, né? Não é aquela coisa pesada, que vou ter que, né? Já vai desanimado logo cedo. Então, o líder ele tem que ter esse olhar, né, para essa pessoa que ele já acostuma com a turma, já está acostumado, ele tem que ter esse olhar se a pessoa está diferente e tem que ter esse acolhimento, preferencialmente dando um atendimento, se tiver um serviço de saúde e segurança do trabalho dentro da empresa, melhor, fazer um acolhimento, de repente uma psicóloga, fazer um questionário e verificando aquela situação daquele trabalhador. Então, assim, a responsabilidade civil são ações que, às vezes, a pessoa pede pensão vitalícia. Gente, pensão vitalícia, pensão para a vida toda, não é qualquer empregador que aguenta pagar um negócio desse. Né? Às vezes a empresa quebra e tem que estar com esse BO aí de uma responsabilidade civil, uma pensão vitalícia, dano moral, dano existencial, todos esses assuntos que depois a Magda vai trazer melhor para a gente, né, em relação às doenças. Então, assim, absenteísmo, né, outro ponto bastante importante, ação regressiva do INSS, tá? Tem lei há muito tempo, o INSS, aquela empresa que tem muitos empregados afastados, além dele poder entrar com uma ação regressiva, ele aumenta a alíquota do FAP. Então, esse é um problema até tributário, porque quem contribuía com 0,5% pode chegar a 2%, e numa folha de pagamento isso pode representar muita coisa. Né? O dano à reputação e à governança corporativa, porque tem empresa que ela já é famosa, né? Empresas de teleatendimento, ninguém tem muita paciência para atender e ficar ouvindo, então é uma empresa também que ela tem que estar bem atenta a essa norma regulamentadora aí, né? E fiscalização e multas administrativas, isso tem dependendo do tamanho da empresa, como eu disse, os 90 primeiros dias vão ser orientativos, mas depois começa assim a fiscalização com multa, ajuste de conduta, enfim. Pode ter ação coletiva também do Ministério Público do Trabalho. Então, o compliance ele não é um custo, ele é uma blindagem. A empresa ela se blinda contra esses problemas e ela acaba sendo uma empresa certificada. Existe na lei, inclusive, a empresa ela pode ser certificada como uma promotora da saúde e do bem-estar.
Então, os erros mais comuns que geram condenação, embora eu já falei aqui, porque eu acabo não acompanhando muito, documentos genéricos, né? Um PGR, laudo sem personalização. Quer dizer, não adianta fazer um documento e colocar na gaveta, gente. Não vai adiantar. Primeiro porque o PGR é um organismo vivo. Ele tem que estar acompanhando, aconteceu alguma coisa grave, tem que rever, ele tem validade por 2 anos, tá? E, pasmem, tem que guardar esses documentos por 20 anos. É tempo, muito tempo. Nem tem empresa que nem sobrevive a tanto tempo, mas tem que guardar por 20 anos. Então, não adianta fazer para inglês ver, para mostrar para a fiscalização, porque realmente os auditores estão preparados para verificar demais documentos. E o que você está fazendo aqui? Então, assim, porque tem modelos, tá? A própria NR, ela trouxe depois um guia, e eu falo que ela é abstrata, insisto nisso, porque o guia é um modelo, mas não precisa seguir. Ah, mas quem vai ser esse gestor que vai tratar desse assunto? Pode ser um gestor de RH, pode ser um psicólogo, pode ser... Enfim, nem isso a norma traz, o que até é contraditório. Porque como você vai fiscalizar e punir se você nem esclareceu o que você quer, né? Então, o treinamento também pro forma. Pegar ali a assinaturazinha, como quem já deu o treinamento, também não funciona, porque na Justiça do Trabalho a testemunha tem um peso, né? Então, assim, tem que fazer o treinamento bonitinho. É interessante chamar uma pessoa de segurança e saúde, um psicólogo, alguém que possa dar uma orientação nesse sentido. Tá? Então, assim, sem registro de participação, conteúdo ministrado, avaliação de aprendizagem, o treinamento não comprova o cumprimento do dever legal se não estiver realmente sendo executado. Como eu falei, o documento de gaveta, né? Então ele realmente é esse organismo vivo e a ausência de monitoramento, né? Então, assim, interessante ter relatórios periódicos, os registros de acompanhamento. E o mais importante que eu ainda não falei, não é o indivíduo que a PGR, né, que a Justiça, que a NR1 quer que você avalie. Ela quer que você avalie o cargo. Outras pessoas naquela mesma função estão sujeitas a ter aquele mesmo problema? Sabemos que tem gente que é mais resistente, né? Que aguenta mais, às vezes, uma bronca mais agressiva. Tem gente que, por muito menos, é muito mais sensível, né? Então, é muito importante que isso também seja revisto. Ações jurídicas para reduzir os riscos. Então, diagnosticar o gerenciamento de riscos ocupacionais. A base de todo o sistema do compliance trabalhista e é o ponto de partida inegociável. Revisar o PGR com riscos psicossociais. Por quê? O PGR já existia. O PGR é o PPRA de antigamente, né? Só que já tem empresas que já estavam fazendo o PGR. Só que agora precisa incluir, não precisa começar do zero, tá? Pode começar a usar esse documento que já tem e apenas incluir o dano psicossocial. Treinar RH e lideranças, principalmente treinar quanto a atestados, gente. O CID-F, que começa com a letra F, ele está relacionado a doenças mentais. Tá? Então, assim, chegou um atestado lá na empresa, tem o F, opa, vamos acolher, vamos saber o que está acontecendo com essa pessoa. Ela pode ter perdido alguém da família, pode estar passando por um divórcio, ela pode estar passando por N problemas, que pode depois, num nexo causal, como eu falei lá no início, acabar resultando num problema para a empresa. Né? Então, vamos acolher essa pessoa, né? Além de humano, agora é norma. Integrar o RH, o jurídico e a saúde e segurança do trabalho. Reuniões periódicas com participação dos colaboradores é bem interessante, porque eles podem trazer um problema que a chefia, a liderança não está vendo.
Então, eles precisam, às vezes, sabe, chama o líder, pede para chamar mais uns 2 colaboradores, pede chão de fábrica para participar, muito interessante. Isso aqui eu ouvi de um juiz do trabalho do Rio de Janeiro, emitir a CAT para doenças mentais. Ele fala assim que não emitir a CAT pode ser muito pior do que você reconhecer. Por quê? Gente, qualquer um emite a CAT. Vamos dizer assim, não qualquer um. Tem o Centro de Saúde do Trabalhador que pode emitir a CAT. Hoje em dia tem muito... Então, se a empresa não tem emitido, ela não ganhou nada com isso. Muito pelo contrário, ela se mostrou inerte. A omissão agora ela é um problemão para a empresa. Ela ficar omissa, ela está produzindo prova contra si. Ela tem que ter provas para poder enfrentar uma fiscalização ou uma ação judicial. Então, assim, emitir a CAT realmente tem... não vou emitir porque eu estou emitindo um atestado de culpa. Não, pelo amor de Deus, não me faça isso. E vamos emitir o documento, vamos acolher esse trabalhador. Juiz vê com muito bons olhos a gente acolhendo um trabalhador. Tem até um outro casinho que eu vou contar aqui rapidinho para misturar o tempo, de uma outra colaboradora que a gente tinha na empresa, ainda não vigorava a NR1, e ela se acidentou assim, ela era alérgica a produtos químicos. E ela usava luva, mas ela sofreu umas queimaduras. E aí a empresa me ligou, porque ela já é meu cliente, a gente faz um trabalho de compliance para evitar ação trabalhista, mas quando a gente não evita, a gente está bem documentado. E falou, o que a gente faz com ela? Ela é uma auxiliar de limpeza. Eu falei, bom, é uma empresa que é auxiliar, fornece mão de obra, de auxílio de limpeza e de portaria. Eu sugeri da empresa promovê-la para porteira. Ela escreve bem, tem condição de atender o pessoal. Sim, tem. Falei, então vamos promovê-la? A empresa ficou meio assim, mas acatou. Foi bom, porque a moça já esperando, imaginando que a empresa ia deixar ela no limbo, já tinha entrado com uma ação. Até a gente ser citado, até chegar o dia da audiência, ela ficou assim, muito sem graça no dia da audiência, mas a juiz pediu para fazer uma perícia, na perícia ela confirmou que ela recebia treinamento, o juiz falou assim, você foi promovida? Ela falou, fui, estou ganhando mais, e não sei o quê. Ou seja, ação improcedente. Ganhamos o processo, tudo por conta de um trabalho preventivo. E agora a prevenção é obrigatória. Então, assim, atas, né, do pessoal da segurança e da saúde, a CIPA também, para a empresa um pouco maior, que tem instalada a CIPA, né, também tem que ter essas pautas, né, da saúde mental, documentam due diligence, né, que é justamente essa coisa de fazer o antes, né, todo passo a passo. E como eu falei um pouco antes, o certificado da empresa promotora da saúde mental, ela recebe um selo. E esse certificado ele vale por 2 anos. Está nessa lei, tá? Como conseguir isso, né? Está regulamentado também pelo Ministério, que regulamentou essa lei. Então, assim, e também é registrar denúncias e tratamento, construção da cadeia de prova documental. Essencial é essa cadeia de prova documental. Primeiro, afastou. Vamos ver o que está acontecendo. Temos psicólogos ou engenheiro de segurança ou técnico em segurança, temos alguém na empresa? Ou vamos preparar o líder para quando chegar um afastamento, assim, a gente poder entender melhor, vamos documentar cada etapa, tá? Até para uma fiscalização, para o bem-estar, é bom para todo mundo, é o bem-estar do empregado, é bom para a empresa ter documentos para enfrentar, como eu falei, a fiscalização, né? E também eventuais ações trabalhistas. Então, saúde mental, segurança jurídica e gestão empresarial é uma tríade da NR1. Tá? Elas caminham juntas. Tá? Então, dever de formação, os empregados precisam saber do treinamento, não só receber, como entender esse treinamento. Eles têm que saber o que está se passando,
tem que saber o que é o risco psicossocial, né, que é ligado à doença mental, entender um pouco cada uma, que a psicóloga vai trazer para a gente, que não é opcional esse treinamento. Eles precisam entender a obrigação legal, né, e a falta dele, a ausência dele, gera responsabilidade. Então, gestão de risco, não apenas do evento. O judiciário vai analisar isso e vai ver qual que é a cultura da empresa. Então, a gente realmente precisa fazer esse acervo de documentação para poder enfrentar tudo isso. Então, o compliance trabalhista é sempre integrado, porque não adianta nada também você dar treinamento, você entregar equipamento de proteção, que também tem a ver com a saúde do trabalhador, e não colher lá um vestinho, uma assinatura, que isso é prova da empresa. Porque na justiça você tem o ônus de provar. Tem coisas, tem determinados pedidos que quem prova é o autor da ação, o reclamante, e tem de ter outros que quem vai ter que provar é a empresa. Então você tem que saber quais são os ônus que você que tem que produzir, justamente para você ter essa carta na manga para você poder se defender, porque às vezes a empresa entregou o equipamento, né? Ela fez o treinamento e não colheu uma assinatura. E infelizmente tem gente que mesmo fazendo vai na justiça e fala que nunca fez treinamento, que nunca recebeu um equipamento de proteção. Às vezes é a pessoa, às vezes é o advogado, mas isso acontece bastante. Então, quem cumpre a NR1 não está apenas se defendendo, na verdade está investindo no seu próprio negócio, né? Porque a segurança jurídica, ela traz assim, uma equipe mais engajada, mais produtiva, a reputação da empresa, como eu falei. Então, assim, é uma vantagem muito competitiva para a empresa. Quem que, quando viu lá o escorregador no Google, falou, nossa, eu queria trabalhar nessa empresa, né? Uma empresa que parecia que tratava todos os funcionários muito bem. Até hoje é uma empresa que todo mundo gostaria de trabalhar, porque ela tem esse acolhimento. Ela tem serviço de segurança, de psicólogo. Às vezes a empresa não tem condição, mas ela pode agregar um serviço externo. Tá? Ela tem lá uma empresa que já presta serviços de segurança e saúde no trabalho, pode incluir, de repente, o psicólogo nesse contrato que você já tem com esse servidor, porque um empregador pequeno ele não aguenta tanta despesa, a gente sabe disso, né? Aliás, empreender no país não é fácil para ninguém, né? Então, assim, a segurança jurídica, como eu falei algumas vezes, então defesa robusta, em juízo, perante a fiscalização, vai trazer um conforto quando a empresa tem toda essa documentação para apresentar. O fiscal chega e não vai ficar todo mundo desesperado. Você está preparado, você se preparou no decorrer desse tempo, né? E a vantagem competitiva. Além de tudo, você segura os talentos, aquele profissional que não gosta tanto do que ele faz naquela empresa, não se dá bem com alguém, a empresa não escuta, ele já falou, já reclamou e não foi verificar, porque às vezes também é a própria pessoa. Então tem que ter uma sindicância para apurar. Né? Eu digo sindicância no sentido lato, né? Mas tem que ter essa apuração justamente para verificar se ouvir os dois lados, né? E um treinamento que eu acho muito importante para líderes, além do assédio moral, é o assédio sexual. Tá? A gente tem muita ação na Justiça do Trabalho, né, sobre assédio sexual. É uma prova difícil para o reclamante produzir, mas eu creio que com a NR1, tá? Agora isso vai ser, a prova também vai ser do empregador. Eu acho que está bem mais complicado para o empregador. Então, estou muito feliz de estar aqui de noite, né? De novo, né? Nessa noite. Então vamos lá, vamos começar. A Márcia falou, né, brilhantemente sobre todos os riscos, as ameaças, né, enfim. Então vamos falar um pouquinho de psicologia, mas eu prometo que eu não vou entrar muito, assim, tá? Muitos os meandros para a gente não se perder. A princípio eu achei a analogia muito interessante com a SPEP, a NR1 agora. O da psicologia está submerso, né? O que é comum de acontecer. Então, a liderança que é muito prolixa, mas não direciona, então eu fico perdido, e aí eu já não sei mais qual é a minha atribuição, ou o inverso,
um líder que faz microgerenciamento, né? Então a pessoa não tem muita liberdade de ser profissional que é, enfim. Essa aqui é o dano consumado, e aqui embaixo é então o adoecimento em curso, que a gente tem a oportunidade de analisar, investigar, mapear e trazer menos conteúdo para a superfície. Então, antes de eu entrar na causa, né, e um pouco mais profundamente na questão psicológica, eu queria trazer alguns dados, né? Nesse gráfico, por exemplo, a gente tem o número de afastamentos por causas de saúde mental, né, psicológicas. Então, aqui em 2014, nós tínhamos 203 mil afastamentos naquele ano, por conta exclusivamente de questões psicológicas. Aí a gente vai dar um saldo para 2023, depois de pandemia, depois de tudo aquilo que a gente passou, né? Então a gente vai para 283 mil, né? Bastante. Num período de quase 10 anos. Mas veja que no período entre 2023 e 2024, o saldo foi de 68%. Foi um recorde histórico. Nunca aconteceu isso de um ano para o outro. Mas o que está acontecendo? Né? Alguns vão dizer, começou na pandemia, quer dizer, sempre veio escalando. Né? Tem os dados, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, que diz que somos o povo mais ansioso do mundo. Acho que, se não me falha a memória, é 9,3%. É o mais alto do mundo, de fato. Então, vamos começar por elas, que, inclusive, tem um maior número, né, de afastamentos por conta desses transtornos ansiosos. E aí, eles vão num contínuo, aí me ajuda a psicóloga, eles vão num contínuo, né, de algo, de uma condição mais suave, entre aspas, vamos colocar dessa forma, e elas tendem a aumentar se o paciente, ou o cliente, ou o colaborador continua no mesmo ambiente. Né? Assim, elas não só aumentam em termos de gravidade, mas elas também podem migrar. Então, por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade generalizado e daqui a pouco eu posso começar a apresentar síndrome do pânico. Agorafobia, que significa, né, não consigo mais nem sair de casa, eu não quero ir em grandes concentrações de pessoas. Então elas tendem a migrar, elas tendem a ficar gradativamente mais graves. Tá? E depressão vem em segundo lugar, mas assim, ela também é algo que a gente pode classificar de várias formas. Então a gente tem a depressão leve, moderada e severa, a gente tem depressão de um único episódio, mas a gente tem depressão recorrente, e de novo, continua no ambiente tóxico ou ambiente longe do ideal, as chances são de que isso vai se tornar mais grave e mais recorrente. Lógico. Então, e o estresse grave? O estresse grave é multifatorial, mas ele também pode, por exemplo, e na maioria das vezes, da forma como eu disse, né, se continua no mesmo ambiente, ele tende a se tornar um burnout. Tá? Então, a saúde mental é, sim, senhores, uma estratégia de negócios hoje em dia. Né? Então, ambientes emocionalmente desorganizados têm esse custo. Ele é invisível por enquanto, até quando ele não chega lá no topo da esfera. Né? Então, vamos falar do prejuízo, do impacto. Né? Aqui no Brasil, é da ordem de 3 bilhões os afastamentos por conta dessas questões de saúde mental. Mas nós não somos os únicos, né? Nós somos os mais ansiosos, mas não somos os únicos. Se a gente for falar, então, de uma questão global, temos um prejuízo da ordem de $1 trilhão por questões de saúde mental. Então, agora que eu já mostrei para vocês que o cenário é grave, então vamos lá. O que é, de fato, então, riscos psicossociais, afinal? Né? Então, assim, a gente pode... acho que é importante salientar, como a Márcia já começou a dizer, que não é uma questão de fragilidade emocional individual. Né? Somos diversos, então cada pessoa vai ter a sua fragilidade, o seu tendão de Aquiles. Mas aqui a gente não está falando disso especificamente.
A gente está falando de uma exposição constante a um ambiente desgastante. E isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então tá. Então é o sofrimento mental, eu falei do ambiente desgastante e tal. A gente pode traduzir isso de várias formas. Por exemplo, falta de autonomia cai em risco psicossocial. Por quê? Então eu fui contratado para essa função, mas o meu superior, ele microgerencia, então eu não consigo sair do meu lugar, não consigo esticar meus braços. É uma agressão psicológica, né? Então, assim, como essa, tem várias outras, mas enfim. Aqui, eu listei algumas, mas enfim, a norma, é importante saber que a norma obriga a empresa a identificá-los. Mas a psicologia vai ajudar a tratar, sendo dentro da empresa ou fora dela. Você vai terceirizar, vai encontrar, né? Eu particularmente, lógico, sou psicóloga, eu vou dizer que nós estamos muito mais bem treinados para lidar com a questão. Mas, então vamos lá, a gente nem sempre vive no mundo ideal. Então, o que mais adoece nas empresas? Nem sempre é o excesso de trabalho. Na maioria das vezes é como esse trabalho acontece. É a maneira como ele é conduzido. Não só pelos líderes, mas pelas próprias pessoas, pelos colegas de trabalho, né? Então, aí a gente pode falar falta de clareza em funções, então a liderança abusiva ou omissa, então a gente pode ir para os extremos, né? A gente pode ir para o extremo do contínuo. A liderança que é laissez-faire, né? Que deixa tudo acontecer, não importa, então não tem um pulso mais firme para organizar, para direcionar, então as coisas vão acontecendo à revelia, né, de uma certa forma, dizendo, indo para um lado assim, bem exagerado. E o extremo oposto também, né, abusivo, autoritário, enfim. Por isso que realmente as lideranças sempre são o foco, inclusive aqui, né. Enfim, metas sem suporte, porque o medo de errar, ele está incluído, inclusive, na insegurança psicológica. Por quê? Em uma reunião, eu posso ter medo de falar, eu posso ter receio de falar e haver retaliação, eu posso ter medo de falar com uma determinada pessoa, mas se ela está presente eu não falo nada. Então, quer dizer, é muito diverso, mas ele pode estar sempre presente, dependendo do nível ou da fragilidade de cada um. Isso sim depende da fragilidade de cada um. Mas isso também é tratado separadamente, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Bom, mas enfim, aí, dentre isso que a gente, esses poucos que eu citei, né, como que a gente consegue perceber que eles estão acontecendo? Da maneira óbvia, né? Assim, esses são os mais óbvios, né? Geralmente são os primeiros questionamentos. A pessoa nem sempre vai chegar falando que ela não dormiu por causa disso, ou por causa daquela reunião, ou por causa daquela questão. Ela vai falar que ela não está dormindo bem. Não estou dormindo muito bem, eu não sei, então tá, a pessoa fica irritadiça, né? Esses são, assim, acho que na maioria das vezes a gente, pelo senso comum, a gente já consegue perceber mais ou menos que esses são os óbvios. Mas tem alguns que não são tão óbvios. Por exemplo, infelizmente, né, por exemplo, às vezes eu passo, eu tenho uma questão de ansiedade. Eu passo a somatizar essa ansiedade. Então eu começo a ter desconforto gástrico, e dali eu desenvolvo uma gastrite, daqui a pouco uma úlcera. Então você vê que se a gente tivesse prestado atenção antes nas questões psicológicas, talvez, é lógico que existem problemas gástricos orgânicos, que não são causados, né, pelo estado de saúde mental. Mas existem muitos que são, e que eles não estão naquele gráfico que a gente viu. Porque lá são apenas os casos em que foram diagnosticados, né? Transtorno mental específico. Mas quando ele começa mental e desemboca para um somatório, gente, eu perdi o... Isso. Somatoforme pode ser também, enfim. Quando ele chega lá, ele já não é mais tratado como tal.
Então veja que talvez os números sejam muito maiores do que a gente imagina. E eu não estou nem falando só, por exemplo, a gente pode falar de um outro exemplo, talvez, de enxaquecas por pressão psicológica, pressão. Então, certamente, aqueles números que a gente falou mais cedo são maiores, muito maiores. Então, aí tem os outros, né? Irritabilidade, conflitos frequentes, que geralmente tem um, né? É um que é sempre apontado, né? Nem sempre, mas acontece. Bom, às vezes parece que a empresa está operando bem. Está tudo bem, né? Está funcionando, está vendendo, tudo está funcionando. Mas tem uma água em ebulição ali por baixo. Lembra do iceberg que a gente estava falando? Então, assim, muitas vezes, agora que a gente vai ter que analisar por departamento ou por setor, né? A avaliação vai ocorrer dessa forma. Então, às vezes, eu vou avaliar, por exemplo, o primeiro. Eu venho aqui e chego nesse primeiro setor. Não tem nenhum problema. Aparentemente, está tudo fluindo bem. Então, tá bom. Então, eu vou passar para o segundo. Talvez este. Tá bom. Então aqui, olha, aqui a gente tem aqui um sinal, talvez tenha um burnout aqui. Então, a gente vai avaliar melhor. Aqui não tem nada, tal. No quarto tem alguma coisa. Então, tá bom. Então, eu estou esmiuçando dessa forma para a gente perceber assim, é lógico, nem todos os departamentos vão adoecer ao mesmo tempo. E nem todos os departamentos vão adoecer da mesma forma, porque eles são exigidos de cada colaborador coisas diferentes, não é? Habilidades diferentes, esforço diferente, né? Nível de esforço diferente. Então, aqui, agora, senhores, que vai acontecer, porque a lei vai exigir que a gente analise isso, mapeie isso e, de posse desses dados, aí a gente começa a oferecer soluções, né? E isso, obviamente, vai variar muito de empresa para empresa. Então, o papel da liderança é muitíssimo importante, porque a liderança ela pode tanto mitigar, ou ela pode tanto diminuir, ela pode... um líder preparado pode diminuir muito o estresse dentro do grupo. Mas ele pode também aumentar, né? Então, como a Márcia acabou citando, o treino agora para lideranças nem é um benefício mais. Agora é uma obrigação legal. O erro mais comum nas empresas, né? Em primeiro lugar, é apagar incêndio, né? Então houve um afastamento por conta de depressão. Aí vai atrás, aí vai querer saber, então aí já foi muito tarde. E se a gente volta para aquela analogia do casamento, então aí já pediu divórcio, né? A gente já devia ter tido uma DR muito antes, a gente já deveria ter abraçado essa causa, de uma certa forma. Feito o que a gente pode fazer, pelo menos a liderança observar, e trazer para os superiores, e dali a gente tomar uma atitude, né? Bom, essa é interessante, que acontece. Tratar de saúde mental como campanha, né? O setembro amarelo, o janeiro branco, tudo muito... Veja, eu acho isso muito válido. Sinceramente, eu acho que aumenta a consciência, né, do público em geral, eu acho isso ótimo, mas o cartaz na empresa não vai resolver nada, né? Outro exemplo também as frutas lá na copa, né? Nossa, trato bem. Então, elas sozinhas também não vão fazer nada, né? Então, assim, não adianta ações de forma isolada, né? Uma prevenção de verdade não é um evento, é um processo. Então, se você vai contratar uma empresa terceirizada, ou se você tem condições, né, e capacidade de oferecer isso direto para o funcionário ou para o colaborador, tem de ser algo contínuo, porque se eles estão adoecendo, a cura a gente não vai sanar isso também de uma única vez, em um só encontro, ou um único treinamento de meditação de mindfulness. Não vai acontecer, né? Então, aí outro ponto que a Márcia também trouxe muito bem, né? É o PGR bonito e a prática inexistente, né?
Eu não consigo pensar em outra analogia como se fosse para o inglês ver, né? Então não adianta, tá? A Márcia até já especificou, não adianta estar na gaveta o papel, enfim. Então aqui o jurídico garante o documento, a psicologia garante a prática, né? E aí, não sei se vocês perceberam, a Márcia é minha irmã, eu costumo brincar e dizer que nós somos inseparáveis e indispensáveis, a psicologia e o direito nesse caso. Então vamos lá, se isso tudo não resolve, o que resolve? O que pode resolver? Então vamos lá, então tem que ser a prevenção para valer, né? Então, aqui, a RP8 conta com essa plataforma de levantamento de riscos psicossociais, que ela inclusive é aprovada pelo Ministério do Trabalho, né? E essa é a nossa principal ferramenta. Ela vai ser inserida na empresa, né? Os colaboradores vão responder esse questionário, lógico, de acordo com PPD, nunca esqueci. LGPD, também com todo o sigilo necessário, né? Acho que depois o Doni pode entrar com a parte técnica para explicar para vocês. Mas essa é a nossa maior ferramenta, porque ela mapeia onde está o problema, né? Você começa a ver onde estão os focos, antes que vire incêndio, né? E aí, de posse desse diagnóstico, às vezes nem, isso não é o suficiente. A gente, às vezes, precisa de uma análise qualitativa. O que é uma análise qualitativa? Eu não preciso saber quantos e o que está acontecendo. Eu preciso saber qual é a qualidade daquele relacionamento. Por que aquilo não está funcionando? Então, às vezes, a gente lança mão de outras ferramentas, que é a entrevista breve, ou rodas de conversa também acontecem, enfim. Mas, então, de posse desse diagnóstico, a gente faz esse mapeamento. Então, aí as soluções, elas são ajustadas, obviamente, à realidade de cada empresa. Porque cada empresa é de um setor, cada empresa tem um número X de funcionários, de colaboradores. Então, tem que ser sob medida, né? Então, a liderança pode ser que venha com essa seja uma das soluções, na verdade, vai ser obrigatória, né? A liderança treinada, por quê? Porque ela é linha de frente. A liderança vai estar ali o tempo inteiro para ver, ó, o funcionário chegou cabisbaixo, chegou por algum motivo, a gente teria que acolher, entender o que foi que aconteceu. Muitas vezes, só esse acolhimento por si só já resolve muita coisa. Muitas vezes, esse colaborador não teve ninguém para conversar sobre o que aconteceu. Não importa o que tenha acontecido. Só de saber que alguém quer saber faz uma grande diferença, né? Então, vamos lá. Clareza de processos de comunicação. A comunicação é algo tão amplo, né? Então, por exemplo, a gente tem tantas linhas de comunicação e de tantas maneiras ela pode ser falha, né? A gente começa pela comunicação hostil, que por si só já é autoexplicável. Mas, assim, tem a comunicação excessiva e ambígua, né? Eu falo muito e cada hora eu falo uma coisa. Então, quer dizer, o funcionário fica completamente sem saber que direção ele vai, né? E tem aquela também que é insuficiente. Então, assim, eu dou uma meta e não explico até onde você tem que ir, porque também gera ansiedade. Então, a revisão de sobrecargas e redistribuição de tarefas, às vezes, é necessária. Porque, às vezes, de fato, você tem um funcionário sobrecarregado que, portanto, tem sido mais difícil com quem está ao redor. Então, às vezes, você mapeia aonde a gente pode distribuir essas tarefas e renovar esse contrato. Revisão, bom, enfim, isso é importante, porque agora, né, como a Márcia disse, a doutora Márcia disse, ela é bem, eu posso chamar ela de Márcia, né? Então, agora a gente vai ter que ter esse monitoramento contínuo e periódico a cada 2 anos, né? Exatamente, nada de pior vai acontecer nesse inteirinho. Então, lá, as metas da gestão de saúde mental. Então, estabilizar equipes, em primeiro lugar. Porque se vem um estresse de fora, pelo menos o ambiente dentro não vai deixar ele ainda pior do que ele já está, né? A gente tem. Reduzir, a Márcia estava falando da CID, né? A sigla é Classificação Internacional de Doenças. O setor F, ele abrange todas as doenças mentais. Então, como ela mesma disse, quando chega com o CID-F, é bom prestar atenção, né, no que está acontecendo.
Melhorar a comunicação, e aí existe treinamento para isso. A gente pode fazer um workshop de comunicação, inclusive, tá? Engajamento real, e tudo isso é uma consequência. Tudo isso vai vir como consequência desse cuidado, né? Reduzir passivo, então. Saúde mental, a ANE ampliou a discussão que já era inevitável. O que já era inevitável? A gente discutiu o relacionamento antes do divórcio. Porque dificilmente um casamento termina em divórcio na primeira briga, né? Na primeira rusga, no primeiro contratempo. Então a gente tem que começar a ter essa discussão. Já passou do tempo da gente ter essa discussão. Eu espero estar trazendo para vocês a urgência de que isso aconteça, né? Enfim, prevenir não é gasto, é um investimento que paga dividendos. E aí fica na pergunta, né? A empresa onde você está, ela é emocionalmente viável? E o termo viável foi escolhido de propósito, porque saudável, muitas vezes a gente ouve saudável, é algo muito inatingível. Mas a gente está querendo um ambiente viável, onde as pessoas podem exercer as funções delas, né? Então tá bom. Então se a resposta para você está só juridicamente protegido, então você não está protegido porque o risco continua existindo. E aqui para encerrar, falando de novo do duelo, né, entre o jurídico e a psicologia, ou seja, nós estamos aqui identificando o risco. Então o trabalhador está no meio e ele vai né, receber esse cuidado, e a liderança treinada, ela vai prevenir o dano, o RH vai documentar, o jurídico, então assim, é um benefício para o trabalhador e ao mesmo tempo você se blinda, né? Sem a prova documental não há defesa, sem acolhimento real não há prevenção. Então é isso. Eu espero ter trazido um pouquinho aí para vocês, um pouco de sensibilização sobre o tema. Muito obrigada por terem ouvido até agora. Eu vou passar para o dono, então. Antes de convidá-las aqui para responder algumas perguntas, eu vou dizer o seguinte: o Instituto RB8, por ser uma entidade sem fins lucrativos, o que ela propõe para as empresas que precisarem todas vão precisar, as que quiserem. Entre em contato, um dos nossos colaboradores, sem ônus alguns, vai prestar uma consultoria para a sua empresa. Um colaborador nosso, especialista na plataforma que ela citou, como é que implanta a plataforma, e se já implantou, não tem problema. A gente vai verificar com a nossa plataforma se está com tempo, se está atendendo o Ministério do Trabalho, se está tudo em ordem, se os problemas que a plataforma, caso tenha sido contratada, tenha sido feita, está mitigando, está resolvendo os problemas, a empresa estando tudo em ordem, o que o Instituto vai fazer? Vai emitir um certificado de empresa com responsabilidade na saúde mental. Bom, é só anotar aqui, contato, que é Instituto RB8, compartilhando conhecimento e unindo pessoas. Essa é a nossa missão. Agora, vamos às perguntas aqui. Meu nome é Margarete, eu estou na consultoria de RH e de DP, tá? Não sou psicóloga. Eu tenho, na verdade, são 3 perguntas. A primeira é sobre o CID. Devido à LGPD, desde 2018, nem todos os atestados agora vêm com o CID, porque o colaborador precisa autorizar. Não era uma prática das empresas. Eu tenho cliente que não tinha a gestão de atestado, e hoje, quando me contratam para fazer o projeto da IR1, eu estou tendo essa dificuldade, porque nem, se o colaborador não autoriza, eu não tenho. Então, o que eu estou fazendo? Aí vem a pergunta: o CID-F, se o colaborador não autorizar, não vem no atestado, né? E aí é um dificultador para a gente. Eu bem gostei do iceberg, que é exatamente isso, é o divórcio. Na verdade, isso vai ser uma construção que vai acabar acontecendo na justiça, mas eu acho que se ele esconde, a gente não tem como ajudar. Exato. Pensa bem. Então, é uma situação bastante delicada, que não tem solução para isso, porque realmente, se a pessoa não fala do CID, mas se você não está percebendo nenhum comportamento, talvez o comportamento
possa E aí tem o te... treinamento da liderança de ter também sobre Esse, talvez, né? eu acho que talvez você vai É. poder verificar através do comportamento. Acho que ela pode até falar melhor do que eu. Acho que ele nem precisa do microfone agora. É verdade, né? É que a minha garganta não está muito boa. Então, eu tenho pacientes no consultório que às vezes eles pedem para eu não colocar o CID. Então, mas tem meu carinho. Então, você Aí já é ajuda. psicólogo. Aí Sim. ajuda. É psicóloga, psiquiatra. Então, ali já é o começo. Mas, assim, é o olhar da liderança. Eu trouxe o atestado, tudo bem. Lógico, tem gente que vai até o último grau, porque não quer se expor. Mas isso também é um sintoma. Por quê? Não tem segurança psicológica. Porque se ele soubesse, se ele falasse, ele não ia ser repreendido, retaliado, né? Qual seria o problema dele falar para um líder? Não sai daí, mas para um líder. Então a gente já tem um sintoma. Percebe? Sim. Oculto. Então assim, ó, tem gente, algumas pessoas estão escondendo o que está acontecendo. Mas por quê? Essa sempre é a melhor pergunta. Entrou agora a Lei 15.377, que era o preventivo com câncer, né? E aí, eu já estou fazendo um paralelo, certo? Que a prevenção é a palavra, Sim. né? Como vocês falaram, muito bem falado. Isso faz sentido fazer esse paralelo, esse link junto à NR1, porque é um preventivo, porque o atestado ele já era abonado, ok, ponto, né? Mas agora tem que ter um material explicativo, palestras, enfim, sobre o câncer, a prevenção do câncer masculino e feminino. Isso daí também entra junto com a NR1. A dispensa do empregado com câncer ou com algumas outras doenças assim que podem trazer um estigma. Tem umas que eu nem acho que é estigma ou preconceito, porque é muito pelo contrário, a gente fica até com uma solidariedade, né? Quando a gente sabe que uma pessoa está com uma doença dessa. Mas é presumido que a dispensa foi discriminatória. Entendi. Então isso é muito perigoso também para o empregador. Tem que ter esse acolhimento, ainda mais agora tem NR1, acho que você falou muito bem, porque tem que ter esse acolhimento, porque dificilmente a pessoa vai estar assim e vai estar bem. Tem gente, a gente vê, né? Alguém fala, nossa, ela nem parece que está com essa doença, está indo tão bem, tá, mas às vezes é só por fora. E às vezes é Porque, cultural da né, empresa, né? porque- Tipo, discriminar atestados, enfim, Até tem porque essa resistência. então, e aí, né? por isso- Quando ela chega já. por isso que presume que é uma dispensa discriminatória, tem que reintegrar depois. Uhum, E aí fica uhum. pior. Porque aí você vai reintegrar uma pessoa que você já dispensou, ela entrou na justiça, já fica. Aí para dar um problema mental, é muito rápido até. Então o acolhimento, sempre o acolhimento, acho que é um dos melhores. Boa noite, meu nome é Ana Cláudia. Uma dúvida, o funcionário já saiu de afastamento por doença mental, particulares, né? Saiu, que vai no Simapouco, o que entrou na empresa, começou a ter problemas, foi afastado pelo psicólogo, mas o INSS não dá o afastamento para a pessoa. O limbo jurídico ele é um problema para a empresa, né? A pessoa não está recebendo da empresa porque ela está afastada, mas também não está recebendo do INSS porque o INSS não considerou ela inapta para o trabalho. Então, assim, o ideal seria chamar ela para passar com o médico do trabalho da empresa para ver. E uma alternativa que ela pode ter é entrar com uma ação judicial contra o INSS se ela realmente está doente. Então, ela está nesse processo, porque o nosso médico do trabalho fala que ele não pode dar inapto, porque o médico do INSS já deu ela como apto. Não tem nada a ver. Não, eles não dão, porque eles Não, mas acontece. Eles falam, Eles falam. que o soberano é o É o INSS, então, mas aí se a pessoa Nós vamos ter que chegar no consenso. são situações que têm essas lacunas, que depende às vezes do judiciário e às vezes depende do entendimento. Mas a ação judicial contra o INSS seria, ela está entrando com uma ação. sim, mas assim, se a empresa também considerou ela
No caso, você falou que a empresa considerou ela apta. Não, o médico do O médico trabalho. do trabalho da empresa considerou que ela estava. Aí a gente falou, não venha, porque não adiantava ela chegar lá e ter crise E de vocês estão pânico. pagando salário? Não, enquanto ela estava em processo, ela falou que vai entrar em processo. Falei assim, então vê mais ou menos o que vai rolar, o que vai acontecer, né? Aí ela entrou de novo no INSS. Ela ficou tipo uns 3 meses. Porque depois, como o médico também, ela pode vir depois e querer esses salários atrasados. Foi a causa vai entrar nesse caso. Ela tem direito até corrigir. É. Passivo trabalhista. A gente está no passivo. Na verdade, é um problema. A gente não pode pagar porque é uma creche conveniada com a prefeitura. Então, tem fiscalização toda hora se a professora está lá realmente. E se ela não está lá, a gente tem que contratar uma outra para pôr no lugar. Ela está pegando atestado, pelo menos? Não, a gente tem um atestado De vários dias. de vários dias, Passando dos 15, né? passando dos 15, ela está desde, vai fazer um ano agora. Em abril. Não, fez um ano agora em agosto. Ela entrou no INSS, ficou um tempo pelo INSS, aí ela teria que retornar. E nesse meio tempo entre não retornar e pegar uma nova dispensa para o INSS, ela ficou sem receber. Tá, A gente mas só deu. a empresa questionou ela dessa alta, ela se colocou à disposição. Isso, aí a gente mandou para o médico do trabalho, aí ela foi lá conversar com a gente, aí a gente falou assim, ela propôs para ela, né, você vai entrar na justiça, então a gente não vai pagar porque a gente não pode, porque teria que dispensar uma outra professora para colocar ela no lugar. Aí ela está com atestado. Nesse período que ela não recebeu do INSS, ela tem atestado. De afastamento, tudo, tá tudo como se ela tivesse de atestado. Eu falei, a gente não vai considerar que você está de atestado, você não pode vir trabalhar. E vai na justiça. Ela está com um outro advogado para entrar na justiça, mas ela ficou uns 3, 4 meses sem receber. Você sabe qual foi esse benefício que ela pegou? Se foi o 31 ou 91? Porque o 31, para quem não sabe, ele é de doença que a pessoa desenvolveu, degenerativa, com câncer, não tem nada a ver com o trabalho. E o 91 é justamente a doença que vem do trabalho, né? Do ambiente laboral. Uma doença ocupacional. Isso é importante. Isso é bem importante você saber. Até porque se for o 91, além de tudo, quando ela estiver alta, ela tem estabilidade. Tem como consultar agora. Hoje em dia tem como você consultar isso no seu acho que é o INSS, né? Mas vem o laudo do INSS de afastamento daí. Sim. Nossa. E agora a gente não tem assim uma solução. E ela tá tipo assim, para voltar, ela volta agora ainda, porque ele deu muito tempo e a gente vai ter que voltar dia 31/7. Sim. Eu acho que Aí a gente vai fazer o mesmo processo, vai pro médico do trabalho. Aí você tem que chamar ela para trabalhar. Vocês vão ter que chamar ela. Ela passou por perícia? Passou. Perícia do INSS e o INSS deu como indeferido. Isso. A primeira vez deu ok, aí não deu para continuar, aí agora deu de novo, mais uns 6 meses. Só que nesse meio tempo assim que ela ficou sem receber. Então, mas o INSS deu como indeferido quando ela fez a perícia. A segunda vez sim. Aí nesse caso pode voltar. O médico do trabalho concordou com Isso. Alguém mais pergunta? E ela faz tratamento, ela está fazendo. Sim, e a nossa sorte é que ela está passando ainda pelo CAPS, né? Que é mais, não é um médico particular. Seu nome? A Patrícia vai fazer uma pergunta. Vai chorar. Não. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, salvando a gente de muitas situações, né? Eu sou advogada, só complementando a situação dela, que eu vivi uma situação parecida. Se ela já falou para você que ela vai procurar um advogado, ela entrando com a ação, a perícia está sendo rápida no judicial. O que acontece é que tem advogados que às vezes ficam 6, 7 meses para entrar com a ação, preparando documentação. Então, é muito importante, o que você vai definir aí, na verdade.
Porque se o perito judicial disser que ela está capacitada, aí você tem todas as esferas, administrativo, judicial. Né? E aí é um problema, porque a pessoa está doente, mesmo assim a perícia resultou negativa, então a gente não resolve, né, o problema do segurado, né? Mas a gente encontra o caminho jurídico para você solicitar, olha, aqui nós temos administrativo, jurídico, e você vai ter que voltar. Né? Se ela está sendo condenada. Isso aí não tem um limbo. Se ela não voltar, se ela se recusar a O voltar. problema nosso foi esse limbo aí. E é muito importante ver se é um B91 ou B31, para você definir se tem nexo com o trabalho ou não, e até contestar, se não for o caso. Mas na apresentação, eu fiquei com duas questões aqui. A questão dos 90 dias, porque da segurança do trabalho, que está acompanhando 2 dos meus clientes em empresa, eles comentaram que dia 26 de maio começaria já a fiscalização. Isso procede mesmo? Então, dia 6 de maio agora, saiu um guia de perguntas e respostas, e uma das perguntas foi justamente essa. E o ministro, embora não esteja na norma, tá? Tem documento dizendo que esses 90 dias serão orientativos. Tá? Então, passou os 90... Respira um pouco com a segunda questão que vocês mencionaram, e eu fiquei em dúvida, o questionário. Porque também dessa medicina de segurança, eles adotaram um método e passaram um questionário que nós achamos assim muito vago e até problemático, porque são questões que... Duas questões. Primeiro, eles falaram que podia ser por amostragem, não precisam ser por todos os funcionários da empresa, né? Isso eu não tive tempo, vim aqui para o curso e não tive tempo. E se isso for por amostragem, é interessante, como uma empresa, por exemplo, que ela tenha 30 anos, os gestores estão ali há 20, 30 anos, ela conhece as pessoas. Os donos da empresa conhecem esse daqui. Né? Numa eleição de CIPA, né, por exemplo, vocês sabem, a gente está aqui, essa é prática, então, quem vai, sabe, então aquele ali pode acontecer isso, aquele, o pessoal conhece, né? Então, isso eu fiquei em dúvida, se são todos os funcionários da empresa ou se é uma amostragem, até outro termo, né, amostragem é outro termo. Então, eu fiquei na dúvida, esse questionário, ele parece que está um pouco vago também, porque eles adotaram esse método e aplicaram um determinado questionário, que eu já verifiquei tem várias falhas. Então, já existe um questionário? Pergunta essa, tá? Sim, depois não. Existe exemplos, mas é o que eu falei, é um contrassenso à fiscalização, exigir o que ela nem deixou muito claro, um modelo, como você deve proceder. Até por isso que eu acho que essa primeira visita, esse primeiro momento vai ser orientativo. E quem vai construir isso somos nós, advogados. Porque como é que você chegou a um processo, como que numa perícia única que a pessoa ficou ali 1 hora vai concluir, né? Porque quem fez terapia aqui, não sei se alguém já fez, eu fiz, eu acho bárbaro, todo mundo deveria fazer, mas quem já fez terapia sabe que assim, não é uma sessão que você vai concluir. Então, nesse curso que eu fiz com o juiz do trabalho do Rio, ele falou assim, a gente vai ter que começar a pedir umas perícias diferentes, inclusive. Perícia continuada. Isso que ele fala para atualizar o plano de ação durante 12 meses. Exatamente. Vale por 2 anos, isso. Mas assim, qualquer... Atualização, você tem que atualizar todo mês. Qualquer coisa que acontecer, a atualização até fica uma coisa mais clara. Porque esse pra todo mundo, questionário, né? Por exemplo, eu acho assim, os psicólogos devem saber elaborar alguma coisa para... Mas assim, gente... O que ela fala é do COPSOC e do HSLE. São os dois que ela direcionou e ela explicou como fazer, como avaliar o resultado, etc. Por isso que ela fala que qualquer pessoa pode. Sim. O que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu penso, primeiro, se quem foi pego para fazer responder não vai se sentir até discriminado. Porque, na verdade, o que eu falei, a ANR ela não tem preocupação, entre aspas, com o indivíduo no primeiro momento. É o cargo.
Então, assim, aquela pessoa que exerce aquele cargo, ela saiu da empresa. Outra pessoa entra naquele cargo. Daqui a pouco a pessoa também está com o mesmo problema. É um caso. É lógico que se a pessoa desenvolver um problema, ela tem que ser acolhida e ver o que está acontecendo. Por isso que eu falei do canal de denúncia, ele é bem interessante. Porque às vezes a pessoa não tem como, né, tem vergonha, tem que ser uma denúncia meio que anônima, vai ter que chamar outra parte, vai ter que investigar. Mas o questionário realmente, assim, eu acho que... Perfeito. E essa é a minha segunda pergunta. Se a empresa já tiver o canal e se a empresa também já estiver fazendo as palestras educativas, direcionadas mesmo, isso já é uma medida de demonstração à fiscalização que está sendo feito, sim, providências. E aí ele falou, e não necessariamente precisa aplicar o questionário. Eu achei interessante, porque além dele ser perito, ele é advogado e tem uma empresa de segurança. Foi uma versão muito diferente do que eu vi algumas empresas grandes de segurança dizendo, estão aplicando o questionário, que é exatamente para, como vamos falar na parte lá da insalubridade e periculosidade, né? Então, tem um risco, não tem, né? Economia, né? Mas é outra coisa que a gente está diante. Então, assim, eu estou trazendo para vocês, porque eu achei um caminho interessante para esse momento. Sim, né? E se poderia ser válido, não sei se questionário ele está como obrigatório, mas parece que não. Eu vou declarar uma coisa aqui sobre essa pergunta. A pergunta dela foi bem séria e o Instituto RP8 tem estudado muito essa questão. Doutora Magda recebe um paciente ou uma paciente na clínica dela. Ela, supondo que seja a funcionária dela. Se a doutora Magda vai atestar isso aí. Então, ela tem um carimbo, por lei, pela Constituição Federal, ela foi formada em psicologia e ela pode carimbar e atestar se a funcionária desta moça da creche está ou não com a síndrome do pânico. Perfeito? Como é, a pergunta é essa, como é que o juiz vai entender se a empresa ou determinado departamento da empresa está ou não saudável? Somente através de uma plataforma de diagnóstico. Então, o advogado que lhe informou, imagino que ele não esteja correto pelo que nós estudamos. Por quê? Tem todo sentido isso que eu estou dizendo. Precisa fazer... o Jurandir aqui, ele tem uma empresa. Aí uma reclamante move uma ação. Aí está lá, a advogada da empresa dele. Não, desculpa, mas ele falou por esse período, entendeu? Por este período. Então, por esse período tem que demonstrar que está implantando. Isso. Está implantando. Eu não implantei. Isso. Mas só para concluir aqui esse raciocínio, Sim, que já leva lá, eu entendi. Mas entendeu? tem que mostrar, tem que demonstrar para o juiz, para o fiscal do trabalho, Sim. no caso, tem que demonstrar para o fiscal do trabalho, olha, eu já estou implantando um diagnóstico para toda a minha empresa. A empresa é um corpo e os departamentos são os órgãos, vesículas, coração, o comercial é o coração, esse aqui é o rim, aí o juiz quer ver isso. Voltando aqui só um exemplo, que vai sanar a dúvida de muita gente que pergunta, até para quem vai assistir esse vídeo depois. Voltando, Jurandir, tem uma reclamante que burnout, depressão, qualquer outro tipo de doença mental. Jurandir comparece com o seu advogado lá perante o juiz. A reclamante comparece com o advogado dela. Qual é a primeira pergunta que o juiz vai fazer para o advogado do empresário Jurandir? O senhor tem aí, doutor, da empresa
senhor Jurandir, empresário, o mapa psicossocial da saúde da sua empresa, dos colaboradores. Se o advogado do Jurandir disser não, não tem esse mapa. Acabou a audiência ali. Vai piorar a audiência se, por um acaso, o senhor está documentado, a empresa do Jurandir está documentada de que está tendo palestra, workshops, canal de denúncia, etc. E tal. Também não tem. Bate o martelo, dá causa meia para reclamante, mesmo que a reclamante esteja de má fé. Na Justiça do Trabalho, o que nós vemos é a perícia. Então, assim, o documento é como o comprovante do EPI. Ele existe? Existe. PPRA, PCMSO, está tudo lá. E vai para a perícia. Então, me parece que esse é um documento que se apresenta com o PGE com esse campo específico. Então, realmente, a minha dúvida fica nesse ponto que o senhor colocou. No primeiro momento, podemos fazer dessa forma e depois o questionário é obrigatório para trazer. Agora, eu entendo na questão da gestão de toda a documentação desse funcionário. Não estou desconsiderando isso. Não estou falando que não teria. Então, o laudo da doutora, os relatórios, o receituário, todo esse acompanhamento, sim, a empresa apresentaria essa documentação. Sim. Mas a minha dúvida é este questionário feito dentro do PGR para esse efeito do que eles querem, que é apurar os graus, né? Se é médio, naquele setor, daquele cargo. Essa é a minha dúvida. O perito no sentido assim, se você tem várias medidas que você está demonstrando, né, um cuidado com o departamento, com uma gestão de toda uma gestão efetiva. Exatamente. Ela fez o inventário de riscos, ela tem plano de ação, ela tem treinamento dado, tem lá a assinatura do... Isso, doutor. Assim, o questionário é um plus. Ele não é o... E o juiz... É o documento essencial. E todos os juízes, no início dessa implantação, todos os juízes... Frank, só um minuto, por favor. Complemento a sua pergunta. Todos os juízes, eles vão ser complacentes, eles vão estar entendendo, mas eles também vão perceber a limpeza que estão de má fé. É como eu sei, não, eu estou dizendo que os juízes, no início, eles vão ver quem está com boa intenção. No caso do Jurandir, ele pode até dizer, olha, doutor, nós estamos providenciando durante esses 3 meses. Estamos providenciando, olha, já tenho aqui o orçamento da empresa, já tem isso, nós estamos no início disso, estamos tentando entender isso. Cada juiz é um juiz, cada caso é um caso. Então, ninguém vai sair por aí, nenhum fiscal vai sair distribuindo multas por aí. Vai ter uma adaptação. Por exemplo, quando foi a lei de implantar o cinto de segurança, todo mundo detestou, porque ninguém estava acostumado com o cinto, essa coisa chata, não quer usar. Mas aí, os guardas paravam os carros nas estradas, né? Por favor, coloque o cinto. Tinha a conscientização. É isso? Então, vai conscientizar as empresas. Conscientizaram de que usarmos o cinto era coisa boa. E tanto que hoje já está no automático, antes de desligar o carro, a gente está pondo o cinto. É mais ou menos isso que vai acontecer e que está acontecendo. Então, as empresas vão começar a se adaptar, vão contratar profissionais, terceiros, capacitados, né? Tem essa grande preocupação também de contratar terceiros capacitados, porque tem uma onda por aí, como eu estava dizendo lá, dei o exemplo do Covid, tem uma onda de gente, de empresa, dizendo que resolve o problema da empresa, né? NR1, isso, aquilo, aí manda lá 20, 30 perguntas, não faz as coisas direito. Então tem que saber, né? O Frank ali quer fazer uma pergunta? Além dessa perder audiência, perder ações trabalhistas, as empresas também estão sujeitas a serem multadas por não ter essa documentação? Então, a multa depende do tamanho da empresa, com certeza. Quanto maior e mais negligente, maior a multa. Pode chegar de 50 a milhões, de 50 mil a milhões. Tá? Então, tudo vai depender assim, do porte da empresa. Tem esse olhar para a empresa menor, tanto que as exigências
embora conste algumas, não são todas, né? O PGR, por exemplo, não é exigido, como eu falei, na classe 1 e 2. Então, tudo depende do tamanho da empresa, mas assim, além disto, além da fiscalização, também pode ter ação civil pública. Sim. Tá? Ação de dano coletivo. Interdição de departamento. Interdição de né? departamento, de empresa, Isso. inclusive. Então, assim, como foi positivado, virou norma, né? E se tiver todo auditor fiscal para tudo isso, nós Estamos bem. temos que nos adequar correndo. Quem a empresa vai nomear para cuidar desse tipo de situação? Um advogado, um psicólogo, um engenheiro, um médico. Que tipo de pessoa? Então, se for uma empresa que ela tenha porte, é ideal que ela faça aquela tríade que eu falei, né? O jurídico atuando junto com o pessoal da saúde e segurança do trabalho, um psicólogo, enfim. Quanto maior a empresa, mais estrutura ela tem, melhor ela fica amparada, né? Agora, uma empresa menor, ela pode treinar um gestor, se ela não tem condição, ela pode ter esse serviço terceirizado, tá? E aí, de repente, já tem uma empresa que já faz o seu PGR, já faz... Pode também, né? Então, assim, tem várias situações, tudo depende do porte da empresa. Bom, então o Instituto RP8 agradece as doutoras que estiveram aqui para falar conosco, nos esclarecer mais, e agradecemos a todos vocês que compareceram nessa noite, entrando quanto chuvosa, para nos ouvir. E quem quiser, por favor, anotem o telefone do Instituto RP8, que nós estamos à disposição, caso queira. Se ficar alguma dúvida, né? A gente dúvida. também pode esclarecer através do Instituto, que a gente está junto, né? É isso aí.